Em agosto de 1887, no território de Dakota, o sol castigava impiedosamente a pradaria, tornando-a plana e implacável na encosta ocidental de Miller's Ridge, onde a brisa não oferecia alívio. Uma mulher solitária estava escavando, não para uma adega subterrânea ou um poço, e Lara Vance estava, dia após dia, através do calor opressor, cavando uma fundação para uma moradia. Os habitantes do vale abaixo a observavam, equipada com uma pá, um carrinho de mão e uma quietude inabalável. Ela estava escavando uma grande fenda na encosta, uma trincheira profunda e retangular, orientada precisamente para o sul. A terra que ela deslocava era meticulosamente empilhada, formando um aterro crescente que margeava a escavação. As pessoas no posto de troca se referiam a ela como o buraco da Vance. Silas Croft, o responsável por construir quase todas as cabanas adequadas na região, simplesmente considerou aquilo um erro. Ele a observava de longe, seu olhar experiente percebendo apenas um futuro atormentado pela deterioração induzida pela umidade. Ele imaginava a terra desmoronando e uma catástrofe gélida. Uma mulher, acompanhada por seu filho, escavando um sepulcro. Ela ignorava os comentários sussurrados, os olhares de simpatia e a zombaria aberta. Seu trabalho servia como um apelo fervoroso contra um futuro que ela podia prever com absoluta precisão. Um futuro marcado por gelo se formando nas paredes internas e um suprimento de lenha diminuindo rapidamente. Que conhecimentos sobre resistência essa mulher reservada, uma forasteira dos vales gélidos e sombrios do país de Gales, possuía que todo pioneiro veterano nesta extensão árdua havia ignorado, havia falhado em compreender. Os invernos naquela área específica do território não eram simplesmente frios. Eles constituíam uma forma de ataque agressivo e malévolo. Eles chegavam em novembro, não como uma mudança sazonal, mas como um exército invasor. O vento funcionava como uma lâmina cortante, afiada por mais de 1.600 quilômetros de pedra e gelo congelados. E ele localizava cada fresta, cada junção, cada conexão falha dentro das moradias de toras espalhadas pelo vale. Estas eram, de fato, cabanas bem construídas. Erguidas por artesãos habilidosos como Silas Crofts, elas eram feitas da melhor madeira disponível nos leitos dos rios, apresentando encaixes de rabo de andorinha precisamente ajustados. E suas lareiras de pedra, verdadeiros monumentos de alvenaria, personificavam a fortaleza da fronteira. No entanto, elas estavam sucumbindo. O declínio era gradual. Uma luta prolongada, quantificada pelos imensos volumes de madeira consumidos. Uma família poderia dedicar todo o seu outono a cortar, rachar e empilhar uma quantidade substancial de carvalho e freixo apenas para testemunhar seu desaparecimento. No apetite insaciável da lareira. O fogo ardia, um núcleo laranja vibrante dentro da moradia, mas seu calor percebido era enganoso. Afaste-se 1,8 metros da lareira e a temperatura diminuiria drasticamente em 11 graus Celsius. As paredes externas, castigadas pelo vento e pelo ar gelado, transformavam-se em superfícies que emitiam frio intenso. Elas extraíam ativamente o calor de qualquer um em suas proximidades. Um copo de água colocado em uma mesa perto da parede norte formaria uma camada de gelo pela manhã. A tinta solidificava dentro de seus recipientes. As famílias realizavam suas rotinas diárias em um raio confinado ao redor do fogo. Elas preparavam refeições ali, as consumiam ali e se reuniam ali sob camadas de cobertores. Ouvindo as vigas estruturais de suas residências robustas rangendo sob o estresse gélido. Eles dormiam ao som rítmico da geada se acumulando em suas cobertas, originada de sua própria umidade exalada. Isso constituía sobrevivência,
mas era um modo de vida frágil, exaustivo e incerto. Um único surto grave de gripe. Uma única semana de neve pesada, impedindo o acesso a um suprimento de madeira, poderia rapidamente levar a um desfecho fatal. Elara Vance havia testemunhado isso durante seu primeiro inverno, tendo alugado uma pequena e robusta moradia de uma família que havia abandonado seus esforços e retornado para o leste. Ela experimentou o frio rastejante, observou sua pilha pessoal de madeira diminuir a uma taxa alarmante e notou o cansaço nos rostos daqueles que viviam por perto. O medo persistente e sutil que pairava em seus olhares de novembro a março. No entanto, sua perspectiva era diferente. Ela não era filha de um agricultor ou criador de gado. Elara, filha de um supervisor de mina do Vale de Ronda, havia passado seus anos de formação entre homens que trabalhavam sob a superfície. Para ela, o solo não era meramente uma fundação para a construção. Ele representava um material, um meio, uma entidade quantificável. Ela compreendia inerentemente suas características, entendendo que aproximadamente 3 metros abaixo do nível de penetração do gelo, o solo mantinha uma temperatura estável e invariável. Embora não fosse quente, nunca caía para menos 40 graus Celsius. Funcionava como um imenso reservatório térmico, lento para perder calor e lento para ganhá-lo. Acima do solo, a temperatura atmosférica poderia flutuar em 55,5 graus Celsius dentro de uma única estação, mas abaixo ela permanecia notavelmente, felizmente, uniforme. As moradias situadas no vale estavam lutando contra o frio intenso. Elas existiam como bolsões de calor em meio a um mar de frio mortal, perdendo calor perpetuamente e exigindo continuamente combustível adicional. Para preservar seu delicado equilíbrio, Elara não tinha desejo de combater o inverno. Em vez disso, ela planejava ceder a ele, empregando sua própria fundação, a terra, como sua proteção, sua salvaguarda. Consequentemente, ela começou a escavação. Sua estratégia representava um ato de desafio arquitetônico. Apenas a fachada sul de sua moradia estaria aberta à atmosfera. Os limites leste, oeste e norte, juntamente com o telhado, seriam enterrados. Estes não funcionariam como paredes no entendimento tradicional, mas sim como estruturas de suporte, destinadas a suportar a vasta massa isolante da própria pradaria. Inicialmente, ela escavou um poço até que sua base atingisse uma profundidade de 3,66 metros, abaixo da elevação inicial da encosta. O trabalho era árduo, infligindo dor. Suas mãos, já endurecidas, tornaram-se tão resistentes quanto couro. Seu filho, Thomas, um menino reservado de 8 anos, ajudava removendo pedras menores e buscando água para ela. Ele nunca perguntava sobre suas atividades. Sua proteção vinha de sua convicção inabalável. Ao concluir a escavação, ela começou a construir as paredes. Ela não tinha a madeira necessária para uma moradia convencional. Além disso, ela não a desejava, pois a madeira apodrecia quando enterrada. Em vez disso, ela utilizou o único recurso abundante fornecido pela pradaria: pedra. Ela e Thomas dedicaram semanas recolhendo pedras de campo do terreno adjacente, transportando-as de volta ao local em um trenó de pedra rudimentar puxado por seu único e idoso boi. Ela estabeleceu uma fundação profunda e larga. As paredes norte, leste e oeste ascenderam gradualmente, formando um excelente exemplo de construção em pedra seca. Embora não fosse uma pedreira, ela havia observado os homens em seu vale natal erguer as estruturas de contenção que suportavam encostas inteiras de montanhas. Ela compreendia os conceitos de inclinação, bater,
que envolve inclinar a parede para trás na encosta, e a importância das pedras de amarração, tie stones, que fixavam a estrutura no solo atrás dela. Suas paredes mediam 1,22 metros de espessura na base, estreitando para 0,61 metros no topo. Eles não estavam apenas em pé. Estavam escorados contra a inclinação, sustentados por sua massa considerável. Este período marcou quando Silas Croft fez sua primeira visita. Ele não era cruel, mas possuía grande orgulho. Sua reputação dependia da solidez de suas construções e também sentia uma obrigação paternal pelo bem-estar dos habitantes do vale. Ele encontrou a Lara posicionando uma grande pedra de remate, seu rosto sujo de fuligem e suor. Senhora, ele começou, seu tom resoluto, mas não áspero. Acredito ser minha obrigação informá-la. Isso não vai dar certo. A Lara parou, limpando a testa com a parte de trás do antebraço. Vai sim, Silas retrucou, apontando para as enormes barreiras de pedra. Isto não é uma loja de vegetais. Você pretende morar aqui. A terra reterá umidade quando o degelo da primavera chegar. Esta escavação ficará encharcada e o frio intenso do chão drenará o calor do seu corpo mais rapidamente do que qualquer brisa. Ele estava convencido disso. Era simplesmente lógico. O solo não é frio, a Lara afirmou claramente. Não é suficientemente profundo, Silas insistiu, ignorando sua observação peculiar. E a massa, uma forte chuva de primavera, encharcará aquela encosta. Ela desabará sobre você. Eu já vi isso. Isso é uma armadilha fatal, Sra. Vance. Para você e seu filho. As barreiras vão aguentar. Ela respondeu, retomando seu trabalho. A ausência de contestação dela pareceu irritá-lo mais profundamente do que qualquer oposição. Ele partiu, balançando a cabeça, sua obrigação cumprida, mas seus pensamentos internos perturbados. A zombaria da comunidade aumentou, apelidando-a de a loucura de Vance. Eles agora se referiam a ela como um lugar adequado para armazenar tubérculos, talvez, mas certamente não para pessoas. As mulheres do vale a observavam à distância, murmurando sobre sua peculiar autoimportância. E o perigo em que ela estava colocando seu filho? Por que ela recusaria ajuda? Por que ela não permitiria que os homens construíssem uma moradia adequada e respeitável para ela antes da chegada da neve do inverno? O plano arquitetônico de Alara progredia com uma lógica aparente apenas para ela. Para a cobertura, ela posicionou grandes vigas de madeira recuperadas de uma ponte desabada rio abaixo. Sobre estas, ela aplicou uma densa camada de grama de prado, seguida pela relva inicial que ela havia meticulosamente preservado, posicionada com o lado gramado para cima. No entanto, antes da cobertura final de terra, ela incorporou um elemento que deixou todos os observadores perplexos. Ela arranjou uma folha contínua de casca de bétula, coletada de um bosque de árvores a vários quilômetros de distância, com cada seção se sobrepondo como telhas. Isso serviu como uma barreira resistente à umidade, um método que ela havia observado ser empregado para manter a secura nas passagens profundas das minas. A fachada sul representava sua conquista mais brilhante. Consistia quase inteiramente de vidros. Ela havia gasto quase todos os seus fundos limitados em janelas amplas e multipainéis, recuperadas de um hotel antiquado em um assentamento a 80 quilômetros de distância. Esta divisória funcionava como sua unidade de aquecimento. Seria orientada para o sol baixo de inverno, absorvendo energia solar ao longo do dia, canalizando esse calor para a rocha e o solo, que constituíam o restante da moradia. No entanto, foi o par de condutos que solidificou sua posição como uma pessoa não convencional. Um
Era um largo tubo de chaminé que subia da parte traseira da estrutura, perfurando o chão e o telhado, atingindo uma altura de 4,5 metros. Ela o revestiu de preto. O segundo era um conduto de entrada de ar, posicionado baixo na fachada sul, desaparecendo em seguida na terra, estendendo-se horizontalmente por aproximadamente 15 metros antes de subir ao nível do solo. Ao testemunhar isso, Silas retornou, agora certo de que ela não era apenas imprudente, mas genuinamente desequilibrada. Aquele duto, ele declarou, indicando a entrada, você pretende canalizar ar a menos 40 graus Celsius diretamente para sua moradia? Está tentando congelar-se completamente? O ar não estará gélido ao chegar, Alar afirmou, compactando terra ao redor do duto. E aquela chaminé, ele zombou, não está nem perto do seu fogão. Para que serve? Será simplesmente outra abertura para o calor escapar. Extrai a umidade, foi sua única resposta. Ela não deu mais detalhes. Ela não mencionou convecção térmica ou transferência de calor subterrânea. Tal terminologia era desconhecida para ela. No entanto, ela compreendia os conceitos fundamentais. Ela havia construído não apenas uma residência, mas um aparelho para a existência, um órgão respiratório. O arranjo constituía um circuito sofisticado e autorregulável. A chaminé escura, aquecida pela radiação solar, mesmo durante os dias mais frios e luminosos, geraria uma corrente ascendente incessante. Essa sucção sutil, porém persistente, extrairia o ar da seção superior dentro do refúgio, o que subsequentemente geraria um vácuo parcial, puxando ar fresco para a moradia através do duto de entrada extensivamente enterrado. À medida que o ar externo gelado atravessava aquele duto subterrâneo de 15 metros de comprimento, o solo circundante, mantendo uma temperatura constante de 10 graus Celsius, o aqueceria. O ar, entrando no duto a menos 29 graus Celsius, sairia para o interior da moradia a confortáveis 7 graus Celsius. Este era um calor complementar, fornecido por um mecanismo físico inerte. Este movimento contínuo e gradual de ar pré-aquecido inibiria o acúmulo de umidade que Silas tanto temia, mantendo o ambiente interno fresco e árido. A estrutura em si funcionava como um enorme acumulador térmico, com a luz do sol fluindo pelas fenestrações orientadas para o sul. Aqueceria o substancial piso de pedra e as divisórias. Este calor permearia as enormes quantidades de rocha e o solo adjacente. Subsequentemente, durante as horas noturnas, quando o sol se punha, a energia térmica acumulada emanaria gradual e suavemente de volta para a área habitável. Seu modesto aparelho a lenha servia não como a principal fonte de aquecimento, mas unicamente como auxiliar para fins culinários e para os períodos mais gélidos e escuros. Com o advento das primeiras nevascas no final de outubro, a loucura de Vance havia sido concluída. Das direções norte, leste ou oeste, era quase imperceptível, apenas uma sutil ondulação no terreno com um duto escuro protuberante. Somente do lado sul havia a luminosa e convidativa extensão de vidraças e uma solitária, entrada robusta profundamente embutida na encosta. O escárnio deu lugar a uma espécie de compaixão sombria e expectante. Agora, todos testemunhariam. A estação fria daria seu veredito. Subsequentemente, dezembro chegou. Começou com 7 dias de nevasca substancial e úmida, que dobrou as árvores e enterrou a pastagem sob uma densa cobertura branca. Em seguida, o mercúrio despencou. Desceu além de 0 graus Celsius, depois de menos 23 graus Celsius
e, subsequentemente, acompanhado por um vendaval estridente e uivante que varreu do norte, estabilizou-se em constantes menos 32 graus Celsius. Nos primeiros dias, foi apenas mais uma onda de frio. Os habitantes do vale se aglomeraram dentro de casa, cuidando de seus aquecedores, seguros por suas provisões. A fumaça que saía de suas chaminés era densa e incessante, servindo como um claro indicador do combustível que estava sendo usado. De Vencesfolly, no entanto, apenas uma frassa pluma de fumaça aparecia, e isso apenas por 1 ou 2 horas durante a manhã e a noite. No quinto dia, a tempestade realmente começou. Não era uma nevasca de neve pesada, mas sim uma tempestade de vento, um torrente implacável e esmagador de ar ártico que desnudava cada superfície e atacava qualquer criatura corajosa o suficiente para enfrentá-lo. Ao amanhecer, a temperatura registrava menos 35,5 graus Celsius. O fator de sensação térmica estava além da compreensão deles, um frio capaz de congelar a pele exposta em menos de 1 minuto. Dentro das cabanas do vale, a luta contínua transformou-se em uma batalha desesperada. O vento forçava o frio através das paredes de madeira e a necessidade incessante de lenha era imensa. Os indivíduos eram compelidos a vestir cada peça de roupa que possuíam apenas para empreender a breve e perigosa jornada até a pilha de lenha, voltando com rostos cobertos de geada e braços carregados de madeira, que parecia ser consumida a cinzas em questão de momentos. A moradia de Silas Croft era considerada a melhor do vale. Sua construção era impecável e a lareira de pedra era um testemunho de sua eficácia. No entanto, até ele estava sucumbindo. Ele e sua esposa habitavam um mundo progressivamente menor, sua existência restrita aos poucos metros de calor que cercavam o aparelho de aquecimento. As janelas estavam obscurecidas por densas formações de gelo em forma de samambaia, e a parede norte estava coberta por uma camada de umidade congelada. Ele era forçado a manter um fogo tão intensamente aceso que o cano da chaminé emitia uma fraca luminescência vermelho-cereja na escuridão. Uma situação perigosa que carregava o risco de um incêndio na chaminé. Ele estava consumindo o suprimento de lenha de uma semana, a cada 2 dias. No 10º dia da tempestade, uma apreensão genuína começou a se instalar. O vento não havia diminuído, nem o frio havia afrouxado seu aperto na comunidade, que antes era interligada por caminhos e chamados amigáveis, havia se tornado uma série de enclaves isolados e congelados. As famílias estavam esgotando suas reservas de lenha, recorrendo a queimar postes de cerca, seguido por móveis. Embora as provisões preservadas fossem adequadas, um indivíduo poderia perecer de frio em uma moradia abastecida com carne curada e grãos. Os pensamentos de Silas se voltaram para a Lara Vance. Essa ideia o vinha perturbando persistentemente por vários dias, como um pequeno peso frio em seu estômago. Ele a imaginava naquele abrigo subterrâneo, contemplando a umidade, ele presumia, que devia ser intolerável. O frio que emanava do chão, sobre o qual ele a havia alertado, pareceria uma entidade tangível, um bloco de gelo a envolvendo. E aquele tubo de entrada mal aconselhado, impulsionando o ar a menos 34,4 graus Celsius para sua área de estar. Ele a imaginava, e a criança encolhidas juntas, o fogo delas há muito tempo apagado, seu suprimento de lenha inalcançável sob os montes de neve. O remorso era profundo. Ele era o que sabia. Ele a havia alertado, mas não havia insistido no assunto, nem havia reunido os homens para construir uma moradia adequada para ela. Apesar das objeções dela, ele havia permitido que a arrogância e o mau julgamento dela a levassem a essa situação,
e agora ela e sua prole estavam provavelmente mortas, ou pior, em processo de morte. No 14º dia, a tempestade havia atingido um status lendário, uma força malevolente. Os moradores mais antigos do assentamento não conseguiam se lembrar de nenhum evento comparável. Sua pura longevidade foi o que incutiu tal pavor. As provisões não eram meramente escassas, estavam completamente esgotadas. Animais de fazenda nos anexos estavam morrendo de frio, apesar dos esforços diligentes dos fazendeiros. Na manhã do 16º dia, o mundo de Silas havia se reduzido aos confins de uma câmara solitária e gélida. Uma ideia terrível então o dominou. E se seu julgamento estivesse errado? Essa ideia parecia completamente estranha, tão antitética ao seu próprio ser, que o atingiu como um impacto físico. E se seus canos peculiares e paredes subterrâneas fossem de fato funcionais? O conceito parecia absurdo, pois contrariava todos os princípios de construção que ele prezava. No entanto, a alternativa implicava que uma mãe e seus filhos estavam sucumbindo ao frio, uma consequência de sua observação passiva. Ele precisava verificar a verdade. Esta expedição marca o ponto em que apelamos pelo seu apoio, caso você tenha fé na potência do conhecimento negligenciado e na essência da engenhosidade. Por favor, clique no botão curtir imediatamente em apoio a Alara Vance e inscreva-se neste canal para descobrir mais narrativas sobre indivíduos que se aventuraram a desafiar o pensamento convencional. Seu engajamento nos ajuda a preservar esses relatos históricos. Voltando à tempestade, Silas, tendo vestido todas as roupas de lã e pele disponíveis, informou sua esposa que ele pretendia visitar a mulher Vance. Ela o implorou para reconsiderar. A distância era de apenas 1,6 quilômetros, mas dado o vento predominante e o frio intenso, equivale a uma expedição ártica. No entanto, ele prosseguiu. A caminhada provou ser uma provação horrível. A ventania o atacou, tentando arrancar o ar de seu sistema respiratório. A neve havia se acumulado em montes colossais, forçando-o a escalar alguns e a arrastar-se por outros, que chegavam até seu tronco. A paisagem havia se tornado um turbilhão branco deslumbrante e indiferenciado. Sua navegação dependia da intuição, guiada pela silhueta sutil da crista contra o céu nublado. Levou quase 2 horas para ele percorrer 1,6 quilômetros. Quando ele finalmente tropeçou além do cume da crista, a moradia era mal discernível. A neve havia se acumulado sobre o telhado coberto de terra, fornecendo isolamento adicional. O único elemento visível era o cano escuro da chaminé, do qual nenhuma fumaça emanava. E a seção superior da parede, voltada para o sul, equipada com painéis de vidro. Não observando iluminação interna, seu ânimo despencou. Ele havia chegado tarde demais. Ele então desceu o monte de neve em direção à entrada. Com as pernas enrijecidas pelo frio, ele bateu desajeitadamente na porta de madeira maciça, sua mão enluvada produzindo um impacto abafado. Ele chamou o nome dela, mas sua voz foi instantaneamente levada pela ventania. Não recebendo resposta, ele pressionou a porta, descobrindo que estava trancada por dentro. Uma onda de pânico e desesperança o envolveu. Ele estava prestes a partir, quando sua atenção foi atraída para algo na periferia do batente da porta. Ao contrário de sua própria moradia, onde a porta estava hermeticamente selada por uma camada substancial de gelo, esta porta em particular estava limpa. Ao encostar o rosto perto de um painel de vidro, tentando espiar na escuridão, ele percebeu uma sutil corrente de calor quase indetectável emanando. Ele bateu na porta mais uma vez, com mais força desta vez, gritando com toda a força que seus pulmões gelados podiam reunir. Sr. Vance! Alara!
É Silas Croft. Você está bem? De dentro, ele discerniu um barulho, o som rangente de uma barra de madeira sendo destravada. A porta então se abriu para dentro. A sensação imediata que o envolveu foi o calor. Não era o calor intenso e árido de uma lareira excessivamente abastecida, mas sim um calor suave, ubíquo e úmido. Ele o envolveu como uma corrente tangível, derretendo o gelo em sua barba e causando uma sensação de formigamento em suas bochechas congeladas. Ele então cambaleou para dentro, escapando da ventania uivante. O silêncio era tão surpreendente quanto o calor. Ele piscou, sua visão se adaptando ao brilho suave de uma lâmpada solitária. A vista que o confrontava era de uma inacreditável serenidade doméstica. A Lera Vance estava posicionada perto da entrada, vestindo uma simples túnica de lã, com as mangas arregaçadas até os antebraços. Sua expressão transmitia preocupação, mas não angústia. No meio do quarto espaçoso, seu filho Thomas estava sentado no chão, com os pés descalços, brincando com uma coleção de figuras de madeira esculpidas sobre o piso de pedra polida. O intelecto de Silas simplesmente não conseguia compreender a visão de pés descalços. Por uma quinzena, ninguém tinha visto os próprios pés além dos limites de uma cama. Seus olhos escanearam o cômodo. Não havia gelo nas paredes, nem um vestígio. As janelas embutidas eram transparentes, revelando apenas a vasta extensão branca e turbulenta da tempestade que se enfurecia lá fora. Um pão estava crescendo em uma mesa modesta perto da lareira. Vapor espiralava suavemente do bico da chaleira que repousava sobre ela. A atmosfera carregava o cheiro de pão recém-assado, terra úmida e lã impecável. Este era o aroma de uma moradia, não de um acampamento sitiado. Sr. Croft, a Lara afirmou com um tom composto. O senhor não deveria estar exposto a essas condições. O senhor sucumbirá ao frio. Silas se viu sem palavras. Ele era um construtor experiente, uma pessoa acostumada com madeira, alvenaria, elementos metálicos e os princípios da física. No entanto, tudo o que ele observava desafiava a lógica. Ele se lançou em direção à parede norte, a seção profundamente embutida na encosta gelada, e colocou sua mão descoberta contra a rocha. Não estava gélido. Pelo contrário, estava fresco, semelhante a uma parede de porão durante os meses de verão. Não emitia frio. Em vez disso, parecia neutro, quase sutilmente quente contra sua pele congelada. Uma profunda sensação de incongruência mental o invadiu, como se o planeta tivesse saído de seu eixo. Ele dirigiu seu olhar para o fogão. Era um modelo compacto, de caixa de ferro fundido. Era comum. A chama lá dentro era minúscula, apenas uma base de brasas incandescentes coberta com um punhado de pequenos fragmentos de madeira. Este era um fogo adequado para uma noite de outono fresca, não para uma catástrofe ártica. Sua madeira? Ele gaguejou eventualmente olhando ao redor. Onde está seu estoque de lenha? A Lara indicou uma pilha organizada de madeira cortada, situada em um canto rebaixado. Ele a teria estimado como uma provisão para 2 dias, para sua moradia pessoal em tais condições. Talvez 3. É tudo que vocês possuem? Ele perguntou, seu tom carregado de apreensão. Ah, não, ela respondeu simplesmente. Isso é apenas o que tínhamos quando a nevasca começou. A reserva substancial está lá fora, debaixo de uma lona protetora. Os cálculos não faziam sentido para ele. Silas olhou atentamente para a modesta pilha de madeira, depois para a chama minúscula e, subsequentemente, para a criança descalça no chão. Por 16 dias, ela havia permanecido neste local, suportando a tempestade mais severa da história registrada, e parecia ter consumido apenas uma pequena quantidade de toras.
Quanto vocês queimaram? Ele perguntou, sua voz mal audível. Uma pequena quantidade pela manhã para afastar o frio e preparar a refeição da manhã, ela afirmou, e um pouco à noite para a refeição principal e iluminação. Thomas lê perto da lareira. Silas, um indivíduo pragmático, ele calculou mentalmente que ela provavelmente estava consumindo apenas 1/10 da madeira que ele consumia. Ele estava demolindo sua própria moradia para sobreviver, enquanto ela residia em condições semelhantes à primavera. Conservando combustível como uma pessoa frugal, ele se aproximou do duto de entrada, onde o ar pré-aquecido entrava silenciosamente na câmara. Ele percebeu o fluxo suave e contínuo de ar limpo, fresco, mas não congelante. Seu olhar, então, subiu para a ventilação elevada situada no lado oposto do espaço, que servia como saída para o sifão térmico. Finalmente, ele compreendeu. Ele entendeu todo o mecanismo, sua física elegante e engenhosa. A própria estrutura estava respirando. Ele, então, redirecionou sua atenção para a Lara. A arrogância e a compaixão que ele havia nutrido por meses se dissolveram em uma reverência profunda e humilhante. Ele havia visto a criação dela como um local de sepultamento. Ele havia errado. Era ele quem morava em um sepulcro. Este local, este mesmo lugar, era um santuário, quente, seguro e vibrante. Eu estava enganado, ele proferiu, as palavras parecendo pesadas e significativas. Cheguei aqui esperando encontrá-la congelada. Eu considerei seu projeto um absurdo. Eu estava inteiramente, absolutamente errado. Isso funciona. Ele examinou a câmara mais uma vez, não com uma perspectiva crítica, mas com o respeito emergente de um aprendiz. Como? Ele perguntou. Você absolutamente deve me ensinar. A tempestade persistiu por mais 3 dias. Silas Croft não voltou para sua moradia pessoal. Sua esposa estaria sem dúvida preocupada, mas ele entendeu que estava mais seguro neste local. Ele dedicou aqueles 3 dias a adquirir conhecimento, fazendo perguntas a Lara sobre cada detalhe, desde a profundidade da base até a inclinação da fenestração, e a razão por trás do revestimento escuro na chaminé. Ela respondeu diretamente, desprovida de qualquer indicação de vitória, apenas elucidando os princípios naturais. Quando a tempestade finalmente diminuiu no 19º dia, o sol iluminou um mundo completamente mudado. O vale apresentava um panorama de formas desconhecidas, enterradas sob montes de neve de aproximadamente 6 metros de profundidade. A quietude era total. Gradualmente, os habitantes reapareceram. As narrativas que surgiram eram angustiantes. 2 indivíduos mais velhos haviam perecido em seu sono e inúmeras famílias haviam sofrido graves lesões por frio. Cada família havia esgotado todo o seu estoque de madeira para o inverno e agora estava desmontando anexos e estruturas agrícolas para obter material combustível. Ao retornar, Silas Croft, ele não se dirigiu inicialmente à sua residência. Em vez disso, ele foi para a estação de comércio, o núcleo da existência da comunidade. Ele se postou diante dos homens fatigados e trêmulos ali reunidos e relatou sua experiência. Ele lhes falou da viagem, da abertura da porta, do surto de calor. Ele os informou sobre o jovem descalço, o pão levedando e a pequena e suave chama. Ele detalhou as barreiras de pedra sem argamassa e a surpreendente ausência de gelo. Inicialmente, eles não acreditaram em seu relato. Eles presumiram que o frio extremo havia afetado sua mente, mas Silas representava sua base inabalável. Ele era o indivíduo mais pragmático e menos imaginativo que conheciam. Sua declaração não podia ser ignorada.
Ele concluiu indicando os homens que haviam rido mais ruidosamente. Nós chamamos de absurdo de Vance, ele afirmou, seu tom ressoando com a credibilidade em que eles sempre confiaram. Nós éramos os tolos. Ela construiu a única moradia genuína em todo este vale. O resto de nós está apenas residindo em abrigos de madeira. Naquela primavera, a reconstrução começou, mas representava uma abordagem inovadora para a construção. Silas Croft, o principal construtor do vale, transformou-se no aluno mais dedicado de Elara Vance. Ele guiou uma equipe de trabalhadores até o cume, não para ridicularizar, mas para avaliação e educação. Sob sua direção, eles compreenderam os conceitos fundamentais que sustentavam seu projeto, em vez de apenas replicá-lo. A segunda moradia integrada à Terra do Vale foi erguida para a família cujo pai havia perecido na tempestade. Silas supervisionou pessoalmente sua construção. Empregando sua vasta experiência, em conjunto com as ideias inovadoras dela, eles descobriram como posicionar as residências para uma absorção ideal de calor solar e como construir as fachadas de pedra inclinadas. Eles dominaram técnicas de impermeabilização usando argila e casca de árvore, e como projetar os condutos de circulação de ar geotérmico. O método Vance, como ficou conhecido, proliferou em menos de 5 anos. 12 moradias semelhantes foram integradas às encostas do vale e às inclinações voltadas para o sul. Embora sua construção exigisse maior esforço, as vantagens resultantes eram imensuráveis. O inverno deixou de ser um período de apreensão e dificuldade. A necessidade de lenha para aquecimento em toda a comunidade diminuiu em 80%, levando as famílias a ficarem mais confortáveis, saudáveis e seguras. A verdadeira influência não foi quantificada por leituras de temperatura ou metros cúbicos de madeira, mas sim era evidente em bebês que suportaram seu primeiro inverno e em crianças que puderam brincar no chão. Em vez de se limitar à ladeira, seu significado se refletia na dignidade humana fundamental e profunda, derivada de residir em uma moradia que oferecia verdadeiro refúgio. Não um confinamento. Elara Vance nunca buscou aclamação. Ela era uma pessoa reservada, cujo único desejo era proteger sua prole. No entanto, ao garantir a segurança de sua própria família, ela havia garantido a prosperidade de todo o assentamento. A narrativa de Elara Vance e sua moradia subterrânea serve como uma instrução poderosa. Ela aborda a tensão entre costumes estabelecidos e progresso essencial. Serve como um lembrete de que, às vezes, as resoluções mais refinadas não envolvem opor-se à natureza, mas sim compreendê-la e colaborar com seus princípios fundamentais. Os conceitos que ela empregou, como massa térmica, aquisição solar passiva e moderação geotérmica, constituem os pilares fundamentais da construção sustentável contemporânea e da metodologia de construção passiva. Isso demonstra que a proficiência genuína não é uma coleção estática de informações, mas sim uma abertura para observar, adquirir conhecimento e, crucialmente, reconhecer os próprios erros. É uma afirmação da tenacidade discreta e resoluta de um indivíduo de fora que percebeu um problema com uma perspectiva nova. Se este relato o levou à reflexão, por favor, clique no botão curtir para ajudar em sua disseminação mais ampla. Inscreva-se para mais narrativas históricas negligenciadas que oferecem insights contemporâneos e deixe um comentário abaixo para nos informar.